Hello students, teachers, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e eu vou ficar com vocês aí ao longo dessa aula. Vamos dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento? Nosso objeto de conhecimento, mobilização das ferramentas digitais e da cultura de rede nos processos de busca da informação. Nosso detalhamento, uso da língua inglesa nos processos de pesquisa e busca de informação, analisando criticamente a produção e a distribuição do conhecimento. Vamos iniciar nossa aula de hoje? Bem, o tema da nossa aula, então, vai versar, vai margear aí as buscas na internet, Como que nós fazemos as buscas, A maioria, obviamente, já sabe, mas tem algumas abreviações que nós precisamos rever, Vai servir aí como base também para a gente trabalhar tópicos de gramática, mas para a gente saber aí como fazer, de fato, uma pesquisa na internet. Que modos, de que forma nós podemos melhorar essa nossa pesquisa, Fazer uma varredura e passar ali, essa nossa pesquisa de forma que ela seja muito mais segura e muito mais direta. Pesquisar na internet, todo mundo sabe, vai ali em qualquer página e você vai digitar, você vai pesquisar, você vai encontrar aquilo que você busca. Por vezes, nós precisamos e queremos buscar informações mais específicas. Nesse caso, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado e ser mais assertivo nessa busca. E aí, claro, o resultado vai ser muito mais próximo daquilo que nós buscamos. Quando você digita e pesquisa algo de forma genérica, vem um monte de informações ali. Mas quando você usa algumas ferramentas e algumas dicas que a gente vai dar aqui, você vai direcionar a sua pesquisa, para que a resposta em relação àquela sua pesquisa seja muito mais direta, tá bom? Então, é uma forma de como pesquisar com qualidade. Isso aqui também cai, gente, muito, quando a gente fala em pesquisa, a gente poderia ampliar aqui o debate e falar sobre pesquisar páginas que não reproduzam fake news, por exemplo, e buscar essas informações verdadeiras, também passa aí por esse contexto. Bem, todo mundo que pesquise alguma vez na internet já se deparou aí, então, com nesse início aqui, da nossa pesquisa. Toda vez que a gente digita lá, ele nos direciona para uma página, e no início dessa página nós vamos ter essa expressão aqui, que é HTTPS, que em língua portuguesa, HTTPS. O que significa isso? Qual é a abreviação disso? Isso aqui, então, é uma forma abreviada, na verdade, um acrônimo, para tudo isso aqui, Hypertext Transfer Protocol Secure. Então, é um protocolo, isso aqui, gente, é um acrônimo, Quando eu pego a primeira letra de várias palavras para formar uma outra, isso é um acrônimo. É esse caso aqui. Pode fazer o teste. Quando vocês digitam alguma coisa, daí isso leva vocês para uma outra página, e o início dessa página vai ter sempre esse início aqui. Mas o que serve? Para que ele serve? O que é isso? Então, o significado é uma versão segura desse Hypertext Transfer Protocol Secure. É uma forma, então, segura. Então, todas as vezes que vocês tiverem isso aqui, indica que essa busca está sendo feita de forma segura, tá? Qual é a função dele? Ele criptografa a comunicação entre navegador e servidor, protegendo dados sensíveis. Então, o navegador é aquilo que você usa para buscar informação e o servidor é aquilo que dispõe, então, que seria a rede mundial de computadores, que dispõe essa informação que você pesquisou, tá bom? A expressão que criptografa é feito códigos. Toda pesquisa que você faz, ele transforma isso em códigos para que somente o servidor consiga identificar, para que nenhuma fase desse processo ele possa ser invadido e tomado, então, essa sua busca, tá? Quando você busca uma coisa no servidor, você digita, ele vai até o servidor, E quando ele está criptografado, como é a função, desse termo aqui, ele vai, então, deixar a sua pesquisa muito mais segura, tá? Ele vai proteger os seus dados. Imagine que na pesquisa você digitou um CPF, o seu CPF, por exemplo. Então, ao criptografar, ninguém vai ter acesso a essa informação, somente o servidor. Ele lança um código aqui, em forma de código, e somente quem vai receber isso vai conseguir ler essa sua pesquisa.
tá bom? Então, toda pesquisa ele vai ter isso aqui identificando ali, né, o início da página. Outra informação que vocês já conhecem, né, www, que é a abreviação também, um acrônimo de World Wide Web, tá? Que, em resumo, é Rede Mundial dos Computadores, tá? O significado, então, Rede Mundial dos Computadores. A palavrinha web quer dizer teia, rede, tá? Nesse contexto aqui, né, de internet. Então, Rede Mundial de Computadores também. Todas as páginas vão ter ali 3 Ws ali, né? www. Qual é a função? É um sistema de documentos interligados, páginas da web acessíveis pela internet. Então, quando você digita alguma coisa para pesquisar, ele vai te levar para um www. Isso leva, né, você à rede mundial. Então, essa informação que você está buscando aqui, ela vai estar disponibilizada lá em uma outra página, pois é exatamente essa informação vai se comunicar com essa outra e você vai conseguir fazer, então, trazer para você essa informação que você está buscando. É a rede mundial de computadores. Então, tudo está em rede. Então, o que você pesquisa aqui, alguém sabe a resposta, alguém já postou e isso vem para você, tá certo? Então, também uma informaçãozinha aqui sobre pesquisa. Continuando, o URL, também nós bastante conhecido, né? URL, Uniform Resource Locator. O que é isso? Qual é o significado? Localizador uniforme de recursos, tá? Esse é o significado. Qual é a função dele, né? O URL, também bastante conhecido, né? É o endereço completo de uma página ou um endereço na internet. Então, tudo aquilo que você pesquisou, né, aquela página que você foi, tudo aquilo é o URL, tá bom? Que é o endereço completo daquilo, né, da página, daquilo que você pesquisou, tá bom? Vamos falar agora de extensões de domínio. Olha só, extensões de domínio. Significado do sufixo que indica o tipo ou origem de um site. Bem, quando eu falo sufixo, né? Sufixo é parte de uma palavra, normalmente um pequeno grupo de letras que são acrescidas a uma outra palavra, né? Uma palavra raiz, né? E aí vai formar uma outra, tá? Então, sufixo é uma pequena parte que eu vou acrescentar ao final de uma outra palavra, tá? Então, a definição de sufixo é essa. Quando eu falo de sufixos, eu estou falando da página, tá? Quando eu faço a minha busca, eu vou para uma página e lá no final dessa página é acrescido essa extensão de domínio que eu vou mostrar para vocês agora o significado de cada uma delas. Olha só. Então, toda vez que vocês se depararem com uma pesquisa, né, lá na sua página, cujo final seja .com, indica que é comercial de uso geral. Em inglês, a gente vai falar .com, tá? .com, né, que é o ponto, dot, mais com, .com. Indica, então, que essa página ela é comercial. Quando tem a terminação org, significa organizações, a abreviação de organizações, geralmente sem fins lucrativos, tá? Aí lá no final, sufixo final, edu, instituições educacionais. Então, se lá na sua pesquisa, no final da página tem edu, indica que é uma instituição educacional. Gov, também é relacionado ao governo, então a abreviação .gov, né, esse sufixo .gov, indica que essa página é do governo. E por último, BR, tá? Indica sites do Brasil, tá? Então essa terminação BR indica que a página é aqui do Brasil. Uma outra informação, normalmente quando tem só a terminação .com ou .com, é uma página de origem americana, tá? Não é uma regra geral, mas eles não têm, por exemplo, como nós precisamos colocar aqui o BR de Brasil, tá? Lá o .com já dá toda essa estrutura, então, para as páginas dos Estados Unidos, tá bom? Então, a terminação .com indica, via de regra, que também é uma página dos Estados Unidos, enquanto BR é uma página localizada aqui no Brasil. Olha só como é que ficaria a nossa pesquisa. Olha só o que nós pesquisamos, o que nós vimos aqui. Olha só, HTTPS, que nós vimos, né? Aí nós temos o www, né? Os 3 Ws ali também. E lá no final, o BR. Poderia ser .com, poderia ser .gov, qualquer outra terminação, qualquer outro sufixo, tá bom? Todas essas siglas, ela tem uma função dentro dessa minha pesquisa, tá bom? Então, algumas informações importantes aí sobre pesquisa. Agora a gente vai mostrar para vocês um pequeno guia de como pesquisar na internet. Olha só. A Guide on How to Search on the Internet.
Um guia de como pesquisar na internet. A palavrinha search significa pesquisar. Um guia de como pesquisar na internet. Vamos ver algumas dessas funções e algumas dessas informações, né, que nós apresentamos nesse guia. Olha só. Então, primeira coisa, né, que nós vamos ver. Basic Internet Search, pesquisa básica na internet. Nós temos ali, então, use quotes for exact phrases. Use, então, né, aspas, quotes, aspas, para frases exatas. Então, olha só, example. Eu utilizei aqui, ó, quotes, né, que são as aspas, né? O que eu pesquisei aqui, gente, indica, então, que eu quero essa informação exata, tá? Climate Change Effects on Agriculture. As mudanças climáticas e os efeitos, né, na agricultura. Então, se eu coloquei isso aqui entre aspas, o que vai vir para mim nessa pesquisa vai vir exatamente as informações que tenha essa parte aqui do texto, tá? This will return results containing that exact phrase in the specified order. Então, o que virá, né, o resultado que virá dessa minha pesquisa irá conter o que exatamente, né, a frase que eu especifiquei, né, que eu comandei, que eu botei para pesquisar, tá bom? Então, quando vocês forem pesquisar, isso aqui é muito importante quando a gente estiver fazendo trabalho acadêmico, por exemplo, vocês precisarem buscar uma informação bem específica, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar ali entre aspas, tá? E aí todas as informações que vierem, essas informações serão trazidas especificamente conforme vocês pediram, tá bom? Então, digamos que vocês queiram pesquisar sobre determinado assunto. Coloca ele entre aspas e todos os textos, todas as informações que vocês receberem trarão exatamente essa informação, tá? Por exemplo, você leu determinado artigo científico que fala sobre, exemplo, mudanças climáticas. Aí você coloca lá, mudanças climáticas, vai vir exatamente essas informações e vai facilitar a sua pesquisa, tá bom? Outra dica importante, olha só. Exclude terms with a minus sign. Então, exclua os termos, né, exclua alguma coisa da sua pesquisa utilizando esse sinalzinho aqui, o minus, né, o sinalzinho de menos. Exemplo, Jaguar car. Então, quando eu for pesquisar imagens de Jaguar, né? Então, quando eu coloco menos mais outra palavrinha, indica que eu não vou pesquisar, eu não quero que venha na minha resposta, da minha pesquisa, os carros dessa marca, e sim o Jaguar animal, tá bom? Então, essa informação também é importante. Você vai colocar esse sinalzinho aqui para a tua pesquisa não ser tão abrangente, tá bom? Então, nesse caso aqui, this will exclude results related to cars and focus on animal. Tá bom? Então, toda vez que vocês forem pesquisar uma determinada informação, e essa informação pode ser dupla, então vocês podem resumir, né, vocês podem direcionar a pesquisa de vocês focando em um aspecto. Nesse caso aqui, a gente quer saber sobre os animais e não sobre carros. Então, a minha resposta em relação a esse meu comando, essa minha pesquisa, não trará o carro Jaguar e sim animais, tá? Então, utilize o menos, né, depois da sua pesquisa para vocês receberem, né, a informação exata. Outra dica. Search with specific sites. Pesquisa com sites específicos. Às vezes você quer buscar uma determinada informação e quer saber, ou já sabe, qual é o site, né? Especificamente o site. Example, site.gov, climate change. Então, você quer buscar essa informação aqui, ó, nesse tipo de site, tá? Do domínio ali do comando .gov, tá? Então, todos os resultados virão com isso aqui, tá? This will limit results to government websites. Então, isso vai resultar na sua pesquisa, né? Vai vir como resposta somente websites do governo. Outra dica, search by file type. Pesquisar por tipo de arquivo. A palavrinha file quer dizer arquivo. Então, pesquisar por tipo de arquivo. Example, file type, PDF, renewable energy. Isso aqui é
o que eu quero pesquisar, né? Fontes de energias renováveis, mas eu quero textos somente em PDF, tá certo? Dessa forma, eu vou, então, reduzir a minha pesquisa somente a esse tipo de arquivo, o arquivo de PDF. Qualquer outro que não esteja nesse arquivo não será mostrado para você. This will return, olha só, will, né, o formador de futuro. This will return, isso voltará para você, only PDF files on the topic. Então, isso voltará para vocês com somente os arquivos em PDF, tá bom? Uma outra dica que nós temos, search by author. Então, pesquisar por autor. Example, author, 2 pontos, aí, quotes, né, somente esse autor, nós já vimos isso, né? John Smith. Artificial Intelligence é o tema que eu quero pesquisar, mas desse autor aqui, somente dele, tá? Coloquei entre aspas, inclusive isso vai facilitar a minha pesquisa, ok? This will return articles written by John Smith on Artificial Intelligence. Então, tudo que vai vir para você, o John Smith pode ter produzido um monte de material, mas o que vai vir para vocês são aquilo, né? Tudo aquilo que ele escreveu relacionado à inteligência artificial, tá bom? Outra dica, search by year or date range. A palavrinha range quer dizer abrangência, tá? Basicamente abrangência. Então, pesquisa por ano ou data abrangente. Example, climate change. Aí, tudo que saiu sobre climate change de 2015 a 2020. Então, é esse período aqui, ó, range. Esse período de 2015 a 2020. This will return articles published between 2015 and 2020. Então, isso voltará para você com artigos publicados entre 2015 e 2020, tá bom? Dicas importantes aí de como vocês pesquisarem, tá? Isso vai facilitar bastante as pesquisas de vocês, especialmente quando vocês estiverem pesquisando, produzindo artigos, por exemplo. Continuando, nós temos agora como comparar pesquisas na internet. Nós temos, então, comparing search results. Nós temos aqui, então, comparando, né, pesquisas, resultados de pesquisa, tá? Como que eu faço isso? Compare. This journal is more influential than others in the field. O que está escrito aqui? Este jornal, palavrinha, né, o pronome demonstrativo, this, este journal, is more influential than others in the field. Olha só, preste atenção nessa palavrinha que já nós vamos abordar ele como tópico de gramática, tá? Então, esse jornal é mais influente, aqui é um adjetivo, né? Influente é uma qualidade, é um adjetivo. Ele é mais influente than, também, preste atenção nessa palavrinha, do que outros in the field. A palavrinha field é campo, então esse jornal é mais influente do que os outros neste campo. Aí outro. The most cited research often comes from English-speaking countries. Olha só, de novo, né? As pesquisas, né? As pesquisas mais citadas frequentemente, often, frequentemente, ou com frequência, ele é um advérbio de frequência, tá? Comes from English-speaking countries. Geralmente, frequentemente, vem dos países que falam língua inglesa. The most cited research often comes from English-speaking countries. Então, os que são mais citados, né? Eles vêm dos países que falam língua inglesa. Olha só, preste atenção de novo, tá? Nessa expressão aqui, ó, que eu vou deixar em destaque. The most, tá? Nós já vimos isso, né? Ele vai indicar, então, um dos graus do adjetivo, tá? Outro. This source is less reliable because it lacks peer review. Esta fonte, source, fonte, this source, essa fonte é menos, is less, menos reliable, quer dizer confiável, because, porque, it lacks quer dizer, ele tem, então, ele não passou pela aprovação dos pares. A palavrinha peer quer dizer parceiros,
colegas, né? Até em alguns graus, assim, amigos, né? Amigos mais íntimos, assim. Mas nesse caso aqui são os colegas de área. Por exemplo, quando você faz uma pesquisa e outros parceiros de área revisam seu conteúdo e reafirmam aquilo que você pesquisou, tá? Nesse caso aqui, essa fonte tem essa lacuna, porque ela não passou pela aprovação dos pares, tá bom? Então, nessa ideia de comparar os resultados de pesquisa, nós temos, então, movimentamos nossa aula para o tópico de gramática. Nós vamos tratar, então, dos graus dos adjetivos, tá bom? Então, porque nós vimos aí sobre pesquisas na internet, né, algumas formas de pesquisar, né, ser mais assertivo em nossas pesquisas, nos levou, então, a trabalhar esse tópico de gramática, que é um tópico voltado, então, aos graus do adjetivo. Adjetivo é uma qualidade e nós podemos utilizar ele para comparar ou então para indicar que ele é o superlativo, que ele não tem comparação. Ele é o melhor, ele é o pior, para qualquer espectro que eu puxar esse adjetivo, ele não tem comparação, tá bom? Em língua inglesa ele tem características bem próprias, depende do tamanho do adjetivo e também depende aí de qual a sua terminação, né? São aspectos importantes relacionados a esse tópico. De modo geral, para comparar adjetivos em língua inglesa, né, quando o adjetivo for longo, quando eu digo longo é sempre acima de 3 sílabas, tá? 3 sílabas para mais. Eu vou utilizar sempre uma expressão antes dele, que é o more. Se esse adjetivo tiver menos de 3 sílabas, até 2 sílabas, ele forma a sua comparação, né? O seu grau de comparação somente com uma terminação específica. E aí, claro, depende de algumas regras a depender da terminação desse adjetivo. Vamos iniciar falando, então, dos adjetivos longos sendo utilizados em comparação, ou seja, a indicação de que esse adjetivo, o grau que ele está sendo trabalhado é no grau de comparação. Veja só. Então, comparativo usando o more. Essa palavrinha eu só vou usar somente quando eu estiver comparando, tá? Nós temos então aqui, usar more em estruturas comparativas é a maneira comum e correta de comparar duas coisas em inglês, tá? Nós temos então essa estrutura aqui, ó, more mais o adjetivo, quando eu falo adjetivo aqui é adjetivo longo, tá? Mais than mais objeto, tá? Usado para comparar duas coisas, pessoas ou ideias. Aplica-se a adjetivos com 2 ou mais sílabas. Exemplo, interesting, que é interessante. Quando eu falo sílaba, gente, e isso é um erro que nós cometemos, a gente foi ensinado, pelo menos eu fui, né, que a quantidade de sílabas era muito próxima da quantidade de vogais, e não é bem assim. A quantidade de sílabas, ela está ligada à fala, à pronúncia, então não tem nada a ver com a questão gráfica, tá? Por exemplo, aqui, se a gente fosse contar pela quantidade de sílabas, olha só, 1, 2, 3, 4, tá? Nem sempre essa conta fecha, tá? Às vezes eu posso ter 3 sílabas e ter 2 sílabas, né, ter 3 vogais, 4 vogais, por exemplo, ter 2 sílabas, ou então modificar. Essa estrutura nunca é exata, tá? Não dá para levar isso em consideração porque é algo de fala, de pronúncia. No caso de interessante, interesting, interesting. Nós temos 3, então, ó, interesting, 3 sílabas apenas, tá? Isso que está relacionado à fala. Reliable também, tá? Reliable. Ele é um adjetivo longo, ele tem 3 sílabas, tá? Reliable, reliable. 3 sílabas, e isso eu devo utilizar, então, o more antes dele para formar um comparativo, tá bom? Vou mostrar para vocês agora mais uma informação relacionada a esses adjetivos, tá bom? Então, correto, né? More beautiful, mais bonito. More difficult, mais difícil. More expensive, mais caro. Repare que eu vou pronunciar esses adjetivos, vocês vão perceber que claramente ele é um adjetivo com pelo menos 3 sílabas. Ó,
Beautiful. 3 sílabas, tá? Aqui não deu, mas são 3 sílabas, tá? Beautiful. 3 sílabas. Logo, para formar o comparativo, eu devo utilizar o more. Agora, difficult, mesma coisa. Eu vou utilizar o more porque eu tenho difficult. Ó, difficult. Difficult. 3 sílabas, mais difícil. More expensive, também vou utilizar o more. More expensive. Expensive. Também, né, um adjetivo longo significa mais caro. Agora, o que não está correto, ó, adjetivo de uma sílaba só. Big. Eu não devo utilizar o more, tá? Eu vou utilizar, então, a terminação ER para comparar. Aí tem aquela regrinha, se o adjetivo tiver terminação em vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, eu vou duplicar a última consoante, como é o caso aqui. Olha só, eu tenho consoante, vogal, consoante. Eu vou duplicar a última consoante antes de acrescentar ER, tá bom? Mas isso é uma regra que veremos num outro momento. O tema agora é trabalhar mesmo o uso do more nesse tipo de estrutura, tá? Mais exemplos agora utilizando o more com adjetivos longos. This phone is more expensive than other one. Este fone, esse telefone é mais caro, expensive, é mais caro, né, que custa mais do que o outro. Olha só, então, eu estou falando aqui de um sujeito, né? Aí eu tenho o adjetivo aqui, né? O more vai vir sempre antes dele. Aí o than, que ele precisa estar aqui. E aí, né, o que eu preciso ali de complemento. Então, this phone is more expensive than other one. O adjetivo expensive, claramente, tem mais de 3 sílabas, né? Ele é um adjetivo longo. E ele, então, deve ser acrescido o more antes dele. Outro exemplo. She's more creative than her brother. Ela é mais criativa, creative, do que seu irmão. Ela é mais criativa do que seu irmão. De novo, eu tenho o adjetivo, o more e o than, essa estrutura. More, adjetivo, than. Então, she's more creative than her brother. Ela é mais criativa do que o irmão dela. Outro exemplo. He is more organized than his classmates. A palavrinha classmate quer dizer colegas, tá? Classmates, colegas de sala, né? Colegas de turma. He is more organized than his classmates. Ela é mais organizada do que os seus colegas de sala, né? A palavrinha organized, ele é obviamente um adjetivo aqui, mas ele também é uma das formas nominais do verbo to organize, inclusive regular com terminação em ed. Aí nós temos o outro exemplo. The new restaurant is more popular than the old one in town. O novo restaurante é mais, olha só, o adjetivo, more popular than, popular. Esse aqui é fácil de identificar a quantidade de sílabas, né, gente? Popular, popular. More popular than the old one in the town. Mais popular do que o antigo. A palavrinha old é sempre relacionado à idade, tá? Nesse caso aqui é antigo, tá? Também com essa mesma ideia. Então, o novo restaurante é mais popular do que o antigo. Aquele antigo, né? The old one. Aquele antigo na cidade, tá? The town, na cidade. Então, repare que todos esses aqui trouxeram exemplos de adjetivos sendo comparado a adjetivos longos. Em resumo, gente, o que a gente precisa memorizar, especialmente falando, então, desse tópico de gramática, tá? Nosso tópico de gramática, então, ele versou aí sobre os adjetivos comparativos, tá? É quando eu utilizo um adjetivo com essa função comparativa. Se ele for um adjetivo longo, tá? Eu devo utilizar sempre o more antes dele, ok? Agora, se ele for um adjetivo curto, aí eu não preciso, né, não devo, na verdade, acrescentar o more, e aí eu devo prestar atenção na sua terminação. Via de regra, ele vai ter terminação em ER. Aí a gente precisa definir algumas regrinhas, se ele termina em Y, se ele tem terminação em vogal, consoante, vogal, consoante, que aí eu vou duplicar a última consoante, e assim por diante, tá? Então, o comparativo de adjetivos longos é sempre acrescendo o more, adjetivo e o than, ok? Ficou claro?
Gente, espero aí que você tenha aproveitado, que não tenha ficado nenhuma dúvida relacionada à formação de comparativo em língua inglesa com adjetivos longos, tá? Dessa forma, então, finalizamos nossa aula de hoje.